Deus por estarmos aqui, opera nesses breves momentos e que nós possamos ser curados, restaurados enquanto ouvimos essa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa operar em nossas vidas, Pai. Que até o final dessa reunião, Pai, essas pessoas que vão ouvir essa mensagem possam ser tocadas e restauradas em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, querido, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e também o 6, por favor, tá bom? Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Dá a vida. Então, uma coisa maravilhosa é que quando o homem nasceu separado de Deus por causa da queda de Adão e Eva, ele se sente só, fraco, limitado, preocupado, ansioso. Espera que o ser humano está escravizado por todo tipo de bombardeio. Na área da saúde, da família, das finanças, ele é atacado por mágoas, atacado por relacionamentos. Então tudo é imperfeito neste mundo caído. Aí nós começamos a nos expor à palavra de Deus, à oração, andar com pessoas que têm fé. Isso vai criar uma atmosfera que vai mostrando para nós Deus grande, Deus maior que os nossos problemas, Deus conosco, Deus fiel, e nós começamos a ter experiência das respostas, e Deus vai respondendo e vai mostrando que é conosco. Nós estamos vendo Deus, porque o que é a preocupação? É você ver o teu problema maior que Deus. Ó, o problema está aqui, Deus não pode resolver, estou frito. O que é a fé? Você vê Deus maior que o seu problema. Deus está comigo, Deus é perfeito, isso aqui está resolvido em nome de Jesus. Então, isso é um milagre. A palavra tira o nosso coração da esfera da preocupação e o leva para a esfera da fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, a palavra tem o poder de nos tirar da dimensão da preocupação para a dimensão da fé. Prova é que a pessoa chega no culto, às vezes, angustiado, aflito, preocupado, e de repente ele sai aliviado. Mas ele vai ser bombardeado novamente. E volta no mesmo... Isto, Paulo, até que isso vai ficando mais consistente. Você começa a ter experiência com Deus. Peraí, Deus me livrou. Deus me livrou. Vai ficando Deus mais suave. Isso, você vai começando a estabilizar um pouco mais, porque no início é assim, fé, medo, medo, fé, fé, medo, medo, fé. Mas com o tempo você começa a ver Deus respondendo, Deus começa a se revelar a você, e você vai tendo uma fé mais forte, de maneira que você vai tendo mais tempo de calma e paz do que de preocupação e ansiedade. Isso, a ansiedade vai perdendo espaço para fé, para alegria, para paz, que foi o que nós estudamos semana passada aqui. E isso é um benefício. É claro que no início do processo, tudo é muito imperfeito. A pessoa fala 5 minutos depois que sair do culto, já estava irritado, preocupado. Às vezes oscila muito, mas o que não podemos é desanimar e desistir. Porque tudo que se começa precário, como aprender a ler e escrever, se começa de forma precária, daqui a pouco está fazendo raiz quadrada, equações de segundo, terceiro grau. Então tudo tem um começo. A gente não pode desprezar. Aqui onde o Paulo... Pode falar, Paulo. Uma persistência. Isso. Porque a tendência da gente é colocar problema na frente. Sim. Né? É a tendência do ser humano. Então você pensa, não, realmente, vou me acalmar. No outro dia está lá, quem vê que o pensamento... É quase como um vício que a pessoa fala assim, ela acorda, o cachorro lambendo a boca dela na rua, gastou todo o seu salário com bebida no bar, deixou sua família esse alimento, e ela levanta, chega, acabou. Não quero mais isso. No outro dia está lá de novo. Está lá bebendo no bar. É um vício que parece que a pessoa está cativa, o coração dela decidiu, mas ela está presa, ela não consegue cumprir com os seus votos. Ela fala, mas ela é frágil, ela não consegue, na hora H, decidir de acordo com o que ela acha, o que ela pensa. A emoção fala mais alto e arrasta ela. Agora, a palavra de Deus vai nos fortalecendo para conseguirmos escolher o que é excelente e rejeitar o mal. Este bom gosto, essa sabedoria e escolher a paz e conseguir permanecer é um milagre. O ser humano, pergunta para a pessoa que está ansiosa: você quer estar ansioso? Você quer estar tomando um monte de comprimido para dormir? Ela vai dizer: não quero.
Não é uma questão de querer, é uma situação em que eu me vejo fragilizada, dominada e sujeita a isso. É uma situação que veio sobre mim e não tem como sair. É mais forte do que eu. Agora, quando a palavra de Deus vai entrando, ela vai nos fortalecendo de maneira que nos coloca acima daquilo. Por quê? Porque nós vamos percebendo que Deus está conosco. Primeira coisa. Depois que Deus ouve a nossa oração. E o terceiro ponto foi o que o Paulo leu aqui. Nós começamos a ver que nós somos capazes. Sabe quando uma pessoa vai fazer algo que ela tem segurança? Você, Paulo, mas será que você vai conseguir fazer aquele churrasco? Carlos, eu sou capaz, eu tô tão tranquilo que eu faço até de olho fechado. Quer colocar uma venda aqui? Sabe que depois da repetição e da prática, você cria uma segurança, uma convicção, uma certeza, uma habilidade. Então a fé é uma habilidade de se manter em paz. É um milagre. É um milagre. Isso, Paulo, acontece gradativamente, de forma suave e é crescente. Ela é crescente. O que acontece? O Paulo leu ali, não que eu seja capaz por mim mesmo, essa capacidade vem de Deus. Deus começa a mostrar, Paulo, que por causa da sua fé, Deus pode te ouvir. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, ele morto, 3 dias, eles disseram, ele já está cheirando mal. Jesus falou assim, Pai, eu te agradeço que o Senhor me ouviu. Ele já está respondendo, agradecendo que Deus ouviu. Ele não está perguntando. Ele está afirmando, sabe? É a mesma coisa que você colocar ali a carne na chapa e falar assim, mas esse churrasco vai ficar bom. Ele nem fritou, nem tá cru ainda, mas você já sabe todo o processo. Aí Jesus falou, Pai, eu te agradeço que o Senhor me ouviu. Aí ele diz assim, eu sei que o Senhor sempre me escuta mesmo, eu só estou falando alto para que eles escutem que eu estou falando contigo e creio e possam ser salvos, só por isso. Aí ele olha para o túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Aí o Lázaro sai. Essa certeza e segurança é a fé verdadeira. É uma fé que é um mistério. Ela é um milagre. Não é uma coisa que eu posso explicar. Como é que uma pessoa chega a essa convicção, a essa certeza? A palavra gera isso. Paulo leu ali. Não é que de mim mesmo eu sou capaz. A minha capacidade vem de Deus. Deus nos faz capazes. A vida. E essa capacidade, Paulo, é uma coisa tremenda. Uma coisa é você ser capaz. Outra coisa é você saber que é capaz. Por exemplo, um rapaz descobre que ele é capaz de saltar 5 metros. Ele tinha essa habilidade, mas ele não sabia. Um dia ele pula e ele fala, puxa, eu consigo pular mais que 5 metros. Descobrir a sua habilidade, a sua capacidade. Então Deus não apenas nos torna capazes, Ele nos faz saber, perceber que somos capazes. De maneira que você consegue ver, eu sou capaz. Paulo escreveu ali, a minha capacidade vem de Deus que me fez capaz. Os medos são substituídos pela fé, as dúvidas pela certeza, as fraquezas por coragem, o ódio por amor e perdão. Aqui é o trabalhar da graça no coração da pessoa. É o que Deus faz e é o que é necessário. É o que está escrito aqui, né? Deus dá a vida, e a vida que Ele dá não é turbulenta, não é ansiosa, não é medrosa, dá a vida. Essa vida que nós tínhamos é a vida que se tornou. Deus criou o homem perfeito, colocou no jardim do Éden, diz que tudo que fez foi muito bom. Assim que Adão e Eva ouviram a serpente, que o homem nasce separado de Deus por causa de Adão e Eva, então ele nasce atribulado, angustiado, aflito, preocupado, magoado, ressentido, melindroso. Ele se tornou, o homem se tornou deformado, mas não foi criado deformado. A graça vai nos trazer o original, nos tirar desses efeitos, desses sentimentos tóxicos, pensamentos limitantes, para a imagem e semelhança de Deus. Nos devolver aquilo que Adão e Eva perderam. É o que o próximo versículo que Paulo vai ler para nós, Romanos 5,17. Diz que Deus vai nos devolver aquilo que foi perdido. Paulo, imagine que as pessoas não sabem que o evangelho não é religião, não é comércio, não é pastor, não é padre. O evangelho é uma renovação da mente, uma reprogramação da mente, para que o homem consiga ser feliz, ter paz e resgatar a vida que ele perdeu. Mas muitas igrejas, como nós falamos semana passada aqui, Paulo, não tratam dessas questões, que a igreja devia ser um hospital da alma, e começa a falar de outras coisas que são secundárias. Romanos 5, versículo 17. Paulo, por favor.
É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Paulo, esse que você leu aí, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa, que só nesse versículo que você leu ali, dá pra gente ficar horas e horas e horas e horas, porque é algo tremendo. Vamos fazer o resumo do resumo do resumo do resumo. Ele está dizendo, por causa de Adão e Eva, vocês receberam a morte. O que as pessoas chamam de vida, Paulo? Deus chama de morte. Não tem alegria, não tem paz. A nossa vida comum, né? Isso é morte. Por quê? Não tem alegria, não tem paz, não tem satisfação, não tem salvação, não tem comunhão com Deus, não tem qualidade nenhuma. Quer dizer, aí está. Morte. Vive por viver e nem sabe. Hoje eu estava vendo uma pessoa falando, psiquiatra, os jovens, ela colocou lá uma idade de 22 até 30 anos, vão ser as pessoas mais endividadas para frente. Sim. Porque elas têm calça de R$1.000, celular de 5, camiseta de 800 e não tem R$1 no bolso. Então eles E tem uma sociedade que diz que se você não tiver isso, você não tem pedigree, você é de segunda linha. Então eles estão trocando os valores. Então realmente cai aqui, né? Exato. Ser humano vazio, né? Isso não é vida. Tentando preencher com futilidades. Aí Paulo diz que pela desobediência de Adão veio a morte. Aí o versículo continua. Mas pela obediência de Cristo veio uma nova vida. Para aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é a abundância da graça? O Espírito Santo em nossa vida. O que é o dom da justiça? O sangue de Jesus nos perdoa e nos dá o céu gratuitamente de presente. Então, aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo receberão uma nova vida. E ali ele diz, serão capazes de reinar em vida. Reinar sobre aquilo que as pessoas estão sujeitas. Por exemplo, um jovenzinho sem Cristo, ele está sujeito à opinião do outro, que diz que se ele não tiver uma calça de R$5.000, ele não é alguém. Então ele é sujeito, ele é escravo da opinião do outro. Ele é escravo do julgamento da mídia. Agora, quando ele recebe Jesus, ele está livre para comprar a calça que ele se sente confortável, que não machuca a perna dele, e não precisa ter marca, e não precisa ostentar nada, porque ele está bem. Ele tá bem. Aí ele está livre dessa escravidão psicológica. Ele não é réu da opinião, refém da opinião dos outros. Ele vive a vida dele numa boa. Se alimenta bem, dorme bem, conversa bem, tá aí. Então há uma vida que vai sendo descortinada, Paulo, aos poucos. Engraçado, e essa pessoa, quando se torna assim, ela fica agradável aos outros. Sim. E quando você está angustiado pela aprovação dos outros, sim, você não tem. Não. E uma coisa importante, Paulo, quando você recebe Cristo, você sai de uma competição e entra numa cooperação pelo seguinte sentido. Sabe por que a pessoa se torna atraente? Porque ela não é mais hostil e ameaçadora. Por exemplo, enquanto eu estou na carne, eu estou competindo com o Paulo para ver quem é melhor. A minha conversa é colocar o Paulo para baixo e dar uma risadinha, ver o defeito do Paulo. Esses são os amigos do mundo, querendo ver um defeito para puxar o tapete. Estou de costa aqui com o Paulo falando mal do Paulo para Adriano. Então, este é o mundo hostil, competitivo, um querendo ver o olho do outro. Quando você está bem com você mesmo, você para de competir, ser uma ameaça para o outro e querer o mal do outro. Você está tão bem, o que você quer que essa paz que está no teu coração esteja no outro. E o outro percebe, peraí, essa pessoa tem algo bom para passar para mim. Ela não quer o meu mal, ela quer o meu bem. Esse tipo de gente é rara, Paulo. Porque hoje em dia as pessoas, elas são falsas, melindrosas, egoístas. Paulo leu para nós aí semana passada o tipo de pessoa que as pessoas estão se tornando. O máximo é hipocrisia. Ela pode fingir, mas lá no fundo ela não quer teu bem. Como se dizem, o mundo fala assim, ó, você pode ficar bem, Paulo, mas não melhor que eu. Tem até uma frase, né? O mal são os outros. O errado sempre é o outro. Quem não pensa como eu penso, você está equivocado. Exatamente. Isso é uma soberba, uma arrogância. Agora, essa vida que o Senhor Jesus Cristo vai nos dando, à medida que você vai provando e experimentando ela, você vai vendo o quê? Experiência. Porque não adianta, Paulo, vamos dar um exemplo. Você aposta todas as suas fichas na opinião de um pastor. Ele falou, ele disse, na opinião dele. Tá
Ah, e se ele estiver equivocado? Se ele for um louco? E se ele for uma pessoa fora de si? Eu estou apostando toda a minha vida em cima de argumentos, opiniões, ideias de uma pessoa? Não. Quando você começa a ter experiência pessoal, você fala, não é porque o pastor falou, não é porque ele disse, eu tenho experimentado e visto que o Senhor Jesus Cristo está transformando a minha vida e realmente o que está escrito aqui acontece na minha vida. Aí sim, meu irmão, de primeira mão, uma experiência pessoal. Porque é pecado você viver em função do que o outro acha. Isso é anular-se. Deus quer que um ajude o outro, instrua o outro, mas não substitua Deus. A opinião, a comunhão do Paulo com Deus, ela é insubstituível. É importante a comunhão dele com Deus, a conversa do Paulo e as experiências que ele vai ter com Deus, vai fortalecendo ele para dizer assim, não foi só porque o pastor falou, eu tenho visto realmente que essa palavra transforma pelo que tem produzido na minha vida. Aí contra fatos não há argumentos. 1 João capítulo 5, lá no final da Bíblia, 1 João, acho que é para trás, bom. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, tá? 1 João 5. Eu acho. Acha. 1 João 5, 14 e depois o 15, Paulo vai ler para nós. Está em 1 Pedro. Depois vem 2 Pedro e 1 João. Aqui 1 João, capítulo 5, Paulo, por favor. Versículo 14 e o 15, tá bom? Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Olha só. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Nossa. Aí ele está falando o seguinte, Paulo. Nós sabemos, aí não é eu acho, eu gostaria muito, espero que... João está dizendo assim, nós temos uma certeza, uma convicção, de que se pedirmos alguma coisa que for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, nós temos certeza que Ele vai dar. Ah, se nós temos certeza que Ele vai dar, então nós temos certeza que a nossa oração já foi respondida. É isso que ele está dizendo no livro. Aí se levanta uma dúvida, Adriana. Tá? E como é que eu vou saber que é a vontade de Deus? Aqui está dizendo, se nós pedirmos algo que for da vontade de Deus, Ele nos dará. Mas daí vem a... Aí vem a dúvida. Tá, se for da vontade de Deus, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? E se não for a vontade de Deus? Por isso que precisamos conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras revelam de forma clara, nítida, transparente a vontade de Deus. Aí a tua fé, Paulo, não está baseada na tua opinião ou de um pastor. Está baseado no que Deus falou. Ó, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É a vontade de Deus aqui, ó. Ó, Deus falou aqui. E se Deus falou, então eu tenho. Aí é uma fé baseada. Por exemplo, Marcos 1, 40 e 41, um leproso chegou para Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. O Senhor tem. Só que eu estou com uma dúvida. Será que o Senhor quer? E essa dúvida que ele levantou, Adriana, foi tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque responde à dúvida de milhões e bilhões de pessoas que vão abrir a Bíblia e estão doentes. Porque o que vale para essa pessoa, vale para todos aqueles que abrirem a Bíblia e tiverem a mesma dúvida. A resposta que ele deu para aquele homem, Deus não faz exceção de pessoas, vale para todos os doentes. Todos os doentes que tiverem dúvida, é ou não é vontade de Deus me curar? Ele abre lá em Marcos 1, 40 e 41, o doente chega assim, Senhor, eu não sei se o Senhor quer me curar. Jesus responde assim, eu quero. Aí está. Ah, então Deus quer me curar. Peraí, então se eu pedir algo segundo a sua vontade, eu sei que é a vontade de Deus me curar. Então agora eu não tenho mais dúvida. Deus prometeu, eu sei a vontade dele, e ele disse que a vontade dele é me curar, agora eu vou orar com fé, sabendo que eu vou ser curado, porque a palavra de Deus diz. O Salmo 103, 3 diz assim, é ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5, certamente ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores foram colocadas sobre ele. Então, quando você tem uma fé esclarecida, Paulo, não uma fé religiosa, nebulosa, seja feita a vontade de Deus. Aí você pergunta, qual é a vontade de Deus? Não sei. Não adiantou nada. Não adiantou nada, porque Deus só vai dar o que você crê, e você crê, mas você não sabe no que crê, e você nem sabe se crê, porque não sabe se é a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Não sei. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza que você vai receber, a fé é a expectativa do que você espera. O que você espera? Não sei, seja feita a vontade de Deus. Se você não sabe, então você não vai receber nada.
Aí é uma fé nebulosa, uma fé religiosa. Mas a fé esclarecida, a fé bíblica, é aquela que diz assim, ó, tá aqui, ó, escrito aqui, ó, porque Deus falou, e Deus falou aqui que se eu pedir alguma coisa, segundo o que Ele falou, Ele infalivelmente me dará, porque Ele honra, Ele não mente e Ele prometeu. Aí você tem uma fé tranquila no que Ele falou. Mas da seguinte forma, sim. Vamos supor, eu peço, quero aquela estrela, mas se for tua vontade. Sim, existe coisa. Ele sabe que eu pedi. Só que tem uma coisa, Paulo. Pedindo uma coisa, tá dizendo, mas aí. Certo, uma coisa utópica. A questão é a seguinte: naquilo que não está na Bíblia revelado, que Deus não te prometeu que você vai para Hong Kong e tem um prédio para Hong Kong, naquilo que não está escrito na Bíblia, você diz se for a tua vontade. Mas naquilo que está escrito na Bíblia, você vai dizer por que é a tua vontade. Que no caso entendeu? A cura, por exemplo, a cura, a prosperidade, a salvação da família, a paz, a salvação eterna, essas coisas estão todas garantidas. Término da angústia. Tá? Isso está no contrato. Está no contrato, isso te pertence. Agora, se em algo que está, eu quero casar com a Mariazinha. Se o senhor quiser, tá certo? Se for a tua vontade. Tudo bem. Agora, Senhor, me cura se for a tua vontade. Peraí. Senhor, se for a tua vontade que eu passe fome, que eu fique apanhado, então seja feita a vontade. Peraí. Aí não dá. Você não pode orar se for da sua vontade naquilo que está claro e que está prometido. Você deve orar em relação a coisas que são... fora da Bíblia. Exato. Que podem ser bênçãos ou não, que a gente não sabe. Bem material, se deseja. Mudar de uma cidade, casar com alguém, começar uma faculdade bem naquele período. Tudo isso você pode consultar a Deus. Não ser próspero está na Bíblia. Já está. Não, mas pedir um bem material, daí já... Naquele momento, talvez não seja. Por exemplo, eu quero trocar meu carro por um carro, um exemplo. Se for da tua vontade. Sabe qual que vai ser esse carro, se for? Confortável para você. Para você fazer coisas que agradam a Deus. Não para pecar, não para ostentar, não por orgulho. Se esse carro for... Porque a temperatura está ruim, ele tem ar-condicionado, o teu ar-condicionado está quebrado. Porque aquele ali vai andar em ruas que off-road, que você precisa tal. Se for para a glória de Deus e for para o teu bem, ele não vai negar. Ele vai negar um carro se for para ostentar, ou que vai dar problema. Ou só por uma vaidade. Uma vaidade, ou que deu, por exemplo, aquela pessoa que não tem fé, mas ela tem pretensão. Por exemplo, eu ganho 2.500 e digo, não, mas eu tenho fé. Em nome de Jesus, eu vou comprar um carro com uma parcela de 3.500 e Deus vai me ajudar a pagar. Aí não. Tem que entender que aí não é fé, aí já é dar um passo além da perna. Vai para a Bíblia que não está escrito. Quantas pessoas que fazem um monte de conta, em nome de Jesus Deus vai pagar. Mas Deus não manda gastar aquele dinheiro. Não. E aí já é a ostentação. Aí já entra a vaidade, né? Então temos que tomar muito cuidado, isso é um terreno perigoso. Porque Deus prometeu prosperidade, a pessoa gasta mais do que ganha e fala, eu quero a prosperidade. Aí ganha 5, gasta 10, ganha 10, gasta 20 e Deus quer a prosperidade. Mas aí tem que ter uma sabedoria para administrar o dinheiro. Porque aí não adianta mesmo se ganhar 200, 400, 500 mil, vai gastar do mesmo jeito. Tem pessoa que torra o que tiver. É incrível que tem milionários aí que eles ganham dinheiro porque a gente ficaria tranquilo e eles estão endividados. Porque aí já não é uma questão de ter dinheiro, mas saber utilizar de forma sábia. Porque aí eles gastam coisas, compram coisas que não precisam. Compra o iate ali para ostentar e depois nem usa mais aquele iate, dá o maior problema, sabe? Esse é o maior exemplo que você deu aí. Você vai na praia, você vê aqueles iates que estão tudo mofados. Mas é do tamanho ou maior do vizinho, né? E aí compra um apartamento que não precisa, já tem um, mas compra um apartamento que não precisa, depois o apartamento desvaloriza, ele quer vender, aí ele comprou por 500 mil, não consegue vender nem por 100 mil, e aí fica... É aquela loucura. Aí, pronto. Então tudo isso aí é prosperidade, não é ter dinheiro. Prosperidade é ter bom senso para administrar, né? Verdade? 1 João 4,18. Volta um pouquinho para trás, está no 5, né? 4,18. Então, Adriana, a Bíblia diz assim, ó, Romanos 8,32 diz assim, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Deus não vai negar. Se Deus não negou o filho dele na cruz, vai negar para você a cura, a prosperidade, a salvação da família. Você já causou, já fez para isso? Para isto. Ele morreu para isso. Ele não morreu pelos pecados dele. Ele morreu para que seja curado, próspero, cheio de pecado dele, coitado. Não foi pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado, né? Então foi por isso. Aí, imagine agora, Jesus morre para isso, eu não usufruo isso, ainda tenho dúvida em relação a isso. Por exemplo, o Paulo vai lá fazer um churrasco, ele foi lá fazer, chegou a queimar a mão, custou. Aí depois ele fala, Paulo, eu não mereço churrasco.
puxa, eu machuquei, fiz tudo isso aqui, agora você não vai... Então Jesus sofreu um monte para que nós tenhamos uma vida abundante, e ele pode dar uma de humilde dizendo, não, mas eu não mereço, não, mas eu não quero. Mas foi para então isso. Ele morreu à toa? Em vão. Para essa pessoa foi. Não vai beneficiar ela. Mas lógico, não. Ou porque ela não crê, ou porque ela não aceita, ou porque ela não espera, porque tem um monte de gente na igreja que está esperando. É um pessimista de mão cheia. Desde a queda de Adão e Eva, lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2 até o 5, diz que desde a queda, o homem sempre imagina o pior. Dá uma espinha, é câncer, eu vou morrer. Dá um problema financeiro, eu vou morrer de fome. A pessoa sempre está esperando o pior, imaginando o pior, pensando o pior. A palavra de Deus tira isso e começa a colocar nessa expectativa. Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir, porque Deus é bom, porque eu sou filho de Deus. Muda a nossa mente. A palavra arrependimento, ela foi escrita em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra arrependimento, metanoia, quer dizer mudança de mente. É isso que quer dizer. Eu pensava de uma maneira e agora eu penso de outra. Como uma pessoa não lê a Bíblia, chega uma pessoa doente no hospital, vou orar por você, você vai ser curado. Se Deus quiser, sabe? Como é que não vai querer? Mas é o jargão, se Deus quiser. Isso. Ela não tem aquela expectativa. Ela não sabe aquilo que lhe pertence, que é uma promessa, que Jesus levou as enfermidades, que a cura pertence a ela, que Deus tem prazer em curá-la, que Jesus ama curar enfermos. Se Deus quiser. E você acha que Ele quer? Não sei, tomara. É assim que as pessoas estão, ignorantes. Elas não conseguem compreender que isso lhes pertence. É uma herança. Testamento significa alguém morreu e deixou uma herança. E essa herança tem que ser muito clara. Quanto que é, qual banco que está, qual agência, como eu posso sacar. Senão não adianta nada você ter isso aí. Porque está lá, você não sabe. Tem um monte de gente nas igrejas que não sabe o que lhes pertence. Diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu pergunto para alguns cristãos, você crê que Deus quer que você tenha paz? Se eu merecer, você não vai receber o que você merece. Você vai receber o que Jesus merece, porque Ele pagou com o sangue dele. Se eu receber o que eu mereço, eu vou para o inferno, eu não mereço nada. Você vai melhorar? Claro que vou. É exato, com certeza, a palavra com certeza, com certeza, em nome de Jesus. Você vai melhorar? Ai, tomara, se Deus quiser, não sei, eu tô achando. Em nome de Jesus, vamos ver. Vamos ver. Se Deus quiser, entendeu? Esse tipo de pessoa, ela está nebulosa e ela recebe o quê? A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, quando eu sou nebuloso e não tenho certeza, eu peço e eu não recebo. Entende? 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Eita. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então a pessoa desde a queda, ela pensa que Deus está com ódio dela, está sentindo medo de Deus, só pensa no castigo, só pensa no pior. Então aonde a pessoa não percebeu o amor de Deus ainda desde a queda, ela tem a imagem de um Deus vilão, brabo, zangado, que quer tacar uma doença nela, assim que ela imagina. Mas à medida que a Bíblia vai limpando nossa mente, nosso coração, e nós vamos percebendo o amor de Deus, o amor de Deus afasta aquele medo, retira, e no lugar daquele medo nasce a fé, a alegria, o amor. Quando a pessoa descobre, meu Deus, esse evangelho me transformou, aí sabe o que acontece, Paulo? Ninguém tem que pôr um revólver na cabeça dela e diz assim, vai evangelizar. Puxa, eu fui tão beneficiado, eu tinha depressão, eu chorava pelas ruas. Olha como Deus me mudou. Olha como eu tenho paz agora. O que você vai querer para as pessoas? A mesma coisa. É aí que nasce o evangelismo. Não na obrigação, da forçação de barra, da intrometer-se na vida dos outros, mas sim do benefício que você usufruiu, do bem que o evangelho fez para você. Você vai querer aquilo para as pessoas, porque você vai ver as pessoas sofrendo e você olha para elas e você se vê como que era lá atrás, você era assim. Então você vai querer aquilo para elas. E é assim que funcionou. De 12, Paulo foi 70, foi 300. Hoje são milhões de evangelistas no planeta. Eu escutei numa igreja que fui uma vez, um falou, nossa senhora, depois que comecei a orar e tal, as coisas parecem que só deram errado. E o outro lá, pois para mim também e tal. Daí eu até brinquei, digo, então eu vou sair dessa igreja, né? Porque você tem que vir aqui e dar tudo errado. Quanto daí, mais reza, mais sobração aparece. Mais sobração aparece, quer dizer, então, daí eu achei aquilo negativo. Eu penso que um Deus assim, que você busca ele, as coisas piores, você fica mais angustiado, esse Deus eu não quero. Obrigado.
Mas eu também. Eu quero o Deus que... Foi eu que eu brinquei, eu digo, mas então eu tô fora. Porque Ele está fora. Agora, qual é o nosso Deus? Vamos ver o nosso Deus. Mateus 11, 28 ao 30. Tem vários deuses aí, né, Paulão? O nosso está bem 28. claro. Mateus 11, 11. 11, 28. Não, calma, acho que passou já. Então Deus vai revelando que a sua eficácia está na nossa oração, que Ele pode responder nossa oração. 11. 28, 30. 11. Ele diz, o que ele diz para as pessoas que vão até Ele? Que a coisa vai piorar e que vai ficar angustiado, né? Vamos ver. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. 29? Até o 30. Até o 30. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Venham para mim, vocês terão um alívio. Aprendam de mim, vocês terão um descanso nas suas almas. Vocês estão aflitos, venham até mim, eu trarei alívio para vocês. Esse é o Jesus que eu estou pregando, que o Paulo conhece, que a Adriana conhece. Eu não vi um Jesus, venha até mim, eu vou desgraçar a vida de vocês. Depois do direito. Primeiro eu vou ter desgraçar. O que acontece muitas vezes é que a pessoa vai a Cristo e não se arrepende dos seus pecados, e o diabo vem para cima dela, vem mesmo. E aí ela pensa que é Deus, mas na verdade está apanhando o inimigo, porque ela não se converte, não se arrepende dos seus pecados. Aí a coisa fica feia. Vamos dar um exemplo, Paulo. Eu vou para a igreja lá, escuto o evangelho, levantou a mão. Aí continuo brincando com Deus, escondendo o pecado, não me arrependo. Aí o diabo começa a me bater, eu digo, agora que eu virei evangelho, estou apanhando. Não estou apanhando, é porque eu não me arrependo, não me converto, não busco a Deus, não leio a Bíblia, então é isso que está acontecendo. Não é Deus, é o capeta. Porque Deus veio para nos dar paz, alegria, amor, saúde, bênção. Com certeza. Então isso é uma falta de entendimento. Para as considerações finais, o missionário Paulo quer falar alguma coisa, fique à vontade para ajudar as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Essa palavra tem produzido algo na sua vida, amém? Com toda certeza. Isso que nós falamos hoje é o que eu tenho pensado. Para que agressão? Para que... né? Vamos trabalhar a humildade, principalmente. Sim. Porque às vezes a pessoa fala humildade e pensa que humildade é ser capacho. Não tem nada a ver. Humildade é você ser tranquilo. Humildade é você escutar uma pessoa. É uma escolha, né? Responder na boa para ela. E assim eu considero humildade. Não dependo de marca. Não dependo. Não dependo de um carro. Eu gosto, por exemplo. Carro é uma das coisas que mais eu gosto. Agora, jamais vou me endividar por causa de um carro. Que eu tenho tá bom. Se prosperar, que eu acho que vou prosperar, eu compro, senão tá ótimo assim, entendeu? É isso que eu tô levando do que eu tenho conhecimento, do meu conhecimento que eu estou tendo na vida. E aí quando a vida descomplica, ela se torna mais simples, mais agradável. Totalmente. Entende? Totalmente. As pessoas estão procurando uma alegria que nós já temos. Essa janta que vocês fazem aí é uma coisa maravilhosa. Uma alegria com paz, se divertindo, dando risada. Isso é melhor que muitos ricaços aí estão aí tentando ter e não ter. Eu e o Paulo, nós temos um lema assim, a gente sempre janta juntinhos e para nós assim, o melhor momento nosso é fazer nossas refeições juntos, né, amor? A gente cozinha junto, a gente fica junto. Como a gente fica na segunda-feira contigo ali, a gente fica sempre junto. E eu sinto assim no meu coração que eu já fui mais assim, de marca, de carro. Hoje eu penso, não preciso nem ter carro. O Paulo tendo carro pra gente ir pra lá e pra cá, eu até falo pra ele, amor, não preciso ter carro, se quiser vender meu carro. Não, né? Não ficar um carro gastando aí na garagem, porque eu raramente estou de carro, fico mais em casa. Então, Deus já mudou bastante o meu coração também em relação a isso. Porque eu era bem metidinha, assim, gostava de marca. A gente quer mentalidade quer estar, assim, bonita. E a mulher é isso, né? A mulher é mais vaidosa, mais... Sim. Mas o que eu e o Paulo vivemos hoje não tem preço, pastor. Exatamente. Não tem preço. Vocês têm o que muitos casais queriam ter e não têm. Isso. Vocês são felizes e cada vez mais, é uma coisa crescente. Porque, entende? É crescente.
Então, é assim, vocês são bem-aventurados. Eu fico olhando as pessoas e falo assim, ai, você tem uma mágoa, ai, meu marido, ai, você tá brigado, ai, com meu marido, ai, você tá não sei o que, ai. Minha esposa. Dois rivais. E são dois rivais dentro de casa. E isso, tipo, eu oro bastante, peço pra Deus para que eu e o Paulo sejamos sempre assim. Que Deus, e isso não é nosso, é Deus, eu sei que é Deus. Uma noite... O ser humano ele é competitivo. Enquanto Deus não mudar o coração, ele é competitivo. Agora, quando a graça vem, aí ele começa a pensar o bem do outro. Uma noite, eu orava sempre para que o Paulo fosse para a igreja, para que eu sempre, tipo, tivesse o Paulo mais perto de mim, tá? E cada vez mais longe, cada vez mais cheio de problema. E uma noite, eu não sei o que aconteceu, que nós acordamos do nada. Lembra, amor? Não sei se você lembra dessa situação. Eu encostei nele assim e parece que saiu uma virtude, tanto dele pra mim quanto de mim pra ele. E a partir daí a gente, tipo assim, nunca mais desgrudou. De tanto que eu orei e pedi pra Deus, parece que Deus falou assim, é isso que você quer? Então vai ter ele agora. Subiu na então hoje a gente vive assim, o que ficou pra trás não quero nem saber. Eu quero saber do que eu vivo com ele pra frente. Sim. Porque, e a gente tem que tirar todas essas coisas do coração, tanto ele em relação a mim, tanto eu em relação a ele. Isso vai saindo aos poucos, milagrosamente, Adriana, porque muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem e estão começando um processo, estão quase se separando, estão brigando, arranca-rabo. Então, isso que estão falando ajuda muitos casais, por quê? Porque dá a eles uma esperança que isso pode mudar. Muda. Só que é muito Basta coração querer. E jejum. Não é simples. E assim, ó, é a partir de mim. Não é eu vou mudar o outro. Essa semana, eu até estava falando com o pastor Geraldo também no carro, sobre isso. Eu sempre ficava falando, ai, Deus, muda o fulaninho, muda o fulaninho, muda o fulaninho. É óbvio que eu ainda vou cair na tentação de falar isso. Mas é a partir de mim, sou eu que tenho que mudar. Com certeza. Eu que tenho que parar de sofrer. Como que eu vou te pedir para Deus mudar o fulaninho? Vai que Deus quer que o fulaninho fique daquele jeito? E Deus só muda pessoas através de pessoas. É assim, por exemplo, o menino Mowgli foi criado no meio dos lobos, ele só aprendeu como é que os lobos comem e se mexem, então ele imita os lobos. O ser humano, ele não tem um padrão visível melhor. Então, por exemplo, se você anda com uma pessoa colérica, iracunda, uma pessoa para baixo, aquilo ali te pega, porque é só o que você está vendo e a repetição e a contemplação, isso nos influencia muito e acabamos aprendendo pelo que convivemos. Agora, como uma pessoa muda e melhora, você melhora, você não precisa falar nada. Os funcionários vão começar a observar e vão querer, porque eles sentem uma paz de você chegar sem abrir a boca. Então, aquilo que você se torna pode mudar o outro, porque o outro vai ver um exemplo. Se ele não vê um exemplo de paz, como é que ele vai chegar a esse nível de paz? Então, Deus muda pessoas, não tanto, Paulo, com cobrança de comportamento, com blá blá blá. Ele muda mostrando a transformação na vida da outra pessoa. Quando você vê a transformação na vida da outra pessoa e vê que ela está sendo feliz, eu também quero ser feliz, eu também quero essa paz. Aí a pessoa vai também. Mas, como você falou, as pessoas vão para a igreja, ao invés de serem transformadas, elas são chatas, implicantes, ranzinhas, rabugentas e ficam cobrando o comportamento do outro. Aí não dá certo. Não é dessa maneira. Concluindo então? Concluído. Deixa eu abençoar. Confirma essa palavra na vida dos irmãos que estão ouvindo. E como este casal que está aqui, Senhor, sendo transformado pela graça. Transforma muitos lares que estão ouvindo essa palavra. Quem sabe, meu Deus, quase se separando, com problemas de vício, com problemas, meu Deus, de drogas, jovens rebeldes, ou quem sabe problemas financeiros, problemas de saúde. Pai, nós estudamos essa noite que tudo isso tem solução, se nós perseverarmos e pegarmos firmes no Senhor, porque o Senhor quer nos dar uma vida abundante, uma nova vida, em nome de Jesus.